Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais um Maná Diário. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, inscreva-se no canal e também ative o sino de notificação. Hoje vamos meditar sobre Gênesis 11. O que vemos desde Gênesis 3, vemos um homem buscando ser o centro de todas as coisas. E nada mudou. Até hoje o homem busca fazer coisas como a expressão de sua autossuficiência, soberba, do seu orgulho. E em Gênesis 11 vai começar a ter os primeiros relatos de como o homem procurou fazer o centro de si mesmo, certo? Como louvor. E ele busca fazer um grande empreendimento em glória, em honra, e a si mesmo, e aos deuses que ele mesmo inventou. No início do livro de Gênesis fica claro, mas fica bem claro mesmo, que desde a formação do primeiro homem, Deus o criou para íntima relação com ele. Mas o pecado, essa pecaminosidade, sempre leva de alguma forma o homem a se distanciar de Deus. Logo após o dilúvio, a terra ainda era unida por um só idioma, mas essa unidade foi trágica para a vida do próprio homem, pois acelerava sua degeneração espiritual e afastava cada vez mais o homem de Deus. Por essa unidade de idiomas, uma cidade e uma torre começou a ser edificada. Era uma obra que o problema não é ser a criação da torre ou da cidade. A questão é que era uma obra em que nada glorificava Deus, mas pelo contrário, o desafiava, como se pudesse. As construções estavam bombando na época, vários monumentos eram erigidos, arquitetados, mas em completa exaltação a si mesmo os homens estavam fazendo. Era um louvor à humanidade. A humanidade tinha se unido, mas não no propósito de glorificar Deus por meio da sua criatividade construtora, mas simplesmente de exaltar a si mesmo e glorificar as forças dos seus braços. Logo após o dilúvio, Deus deu recomendações em relação aos animais. Gênesis 8:17. Olha, façam sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Logo após o dilúvio, Deus deu recomendações aos homens também. Em Gênesis 9:1, dizendo, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Mas, logo depois dessa ordem, na quarta geração do dilúvio, onde aquelas pessoas tinham como trisavô Noé, vemos um mundo completamente rebelde. Já estava unido, construindo aquelas obras em exaltação a si mesmo. Era um povo obstinado e que estava andando em rebeldia àquela ordenança de Deus. Espalhem-se pela terra. Vamos entender isso. Eles conheciam as ordens. Em Gênesis 11, de 1 a 4, diz, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinaí e ali se fixaram. Disseram uns para os outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Entenderam agora? O objetivo deles era, olha, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. A pregação de uma mensagem contrária a Deus eles estavam usando. Usavam aquele idioma universal para pregar mentiras, e justamente mentiras em oposição ao Senhor, e com isso ainda conseguiam adeptos, seguidores, investidores e construtores. Há aqui uma clara expressão de vaidade e rebeldia da humanidade. Vaidade por querer serem o centro. O nosso nome será famoso. Já queria um nome mais famoso que o de Deus. Rebeldia porque não seremos espalhados pela face da terra. Não, sabe aquilo que Deus disse? Nós não vamos fazer. E assim foi, diferentemente de Gênesis 9:1 que diziam para encher a terra, eles começaram a criar um lugar como sede da vontade apóstata de abandonar Deus, edificaram um centro com um interesse comum
e completamente contrária à ordenança do Senhor. Era uma cidade com uma vida independente de Deus, adoravam a si mesmos, e era uma multidão de vontades autocentrada, era o que eles queriam, e o que eles viviam era do jeito deles. As motivações arquitetônicas daquele povo era uma expressão da idolatria deles. A Babilônia, conhecida por muito tempo como o país de Nimrod, era isso. Em Gênesis 8:10 diz: Nimrod, o primeiro homem poderoso da terra, ele foi o mais valente dos caçadores. Por isso se diz valente como Nimrod. No início do seu reino abrangia Babel, Ereque, Acadê e Calné, na terra de Senaí. Lá em Gênesis 11 vemos um país que expressava o desejo de um viver, mas um viver sem Deus. Um monumento foi erguido como se fosse uma torre em obstinação, teimosia em relação a Deus. A arqueologia nos mostra hoje que torres, zigurates e pirâmides estavam distribuídos por toda aquela terra, na região da Babilônia, até Ur. Era uma homenagem aos deuses que os homens criaram em seus corações. A idolatria era universal, ou seja, quaisquer formas de viver a parte de Deus tornou-se a cultura daquela geração. Esse novo elemento surge na humanidade, embora não dito aqui de forma clara, mas está presente, e Josué compreendeu bem isso, dizendo lá em Josué 24:2, quando ele falava ao povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e Naor, viviam além do Eufrates e prestavam cultos a outros deuses. Em Gênesis 11, de 5-9, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. Começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir de planejar o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo homem. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então Deus faz com que o seu propósito de Gênesis 9:1 se realize, mesmo diante da teimosia dos homens. E ele dispersou a raça para subjugar a terra por meio da variedade de idiomas. Então, se hoje existem esses idiomas e necessidade de tradutores, lembre-se, isso é resultado da desobediência do homem, que quis viver sem Deus na teimosia. Obviamente, essa variedade de idiomas e línguas criou uma variedade de nomes de Deus, mas isso não justifica a deformação no entendimento de quem é Deus. As línguas tornaram-se uma restrição e um escudo de ferro ao redor dos homens para que não degenerem mais rápido no seu caminho espiritual. E Gênesis 11:8 diz: assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Essa é a história da civilização. Essa é a origem de onde há tantos idiomas no planeta. Essa é a história da grande paciência de Deus em insistir em nos preservar a despeito desse nosso orgulho, dessa nossa vaidade. A gente tira algumas lições. Os homens aqui queriam ganhar o mundo, ser famosos, construir uma grande cidade, uma grande torre, mas nessa busca eles perdiam cada vez mais as suas almas. Em Marcos 8:36 diz: pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uma outra lição que podemos tirar: se você entende que venceu nessa vida, então cuidado. Deuteronômio 8:17 nos alerta: não digam, pois, no seu coração, a minha capacidade, as forças das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Uma outra lição: autoidolatria, autossuficiência é uma constante presente no mundo, mas não existe salvação à parte de Deus. Deuteronômio 8:18-19 diz: lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados,
conforme hoje se vê. Então, irmão, não se dobre a outros deuses. Não esqueça de Deus nem em seus sonhos, construções e realizações. Deuteronômio 8,19 diz: se vocês se esqueceram do Senhor, do seu Deus, e se seguiram outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes, hoje que vocês serão destruídos. Lucas 12, 20 a 21, Jesus alertou: contudo Deus lhes disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, com quem ficará? O que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Até aqui a palavra, que Deus abençoe, e nos vemos no próximo episódio. Oremos. Pai, aprendemos que quando esquecemos do Senhor, perdemos as nossas almas e tentamos construir várias coisas que nos levam cada vez mais distantes do Senhor. Ajude-nos a viver de modo a pensar que o Senhor tem realmente o comando desta terra. E devemos construir, viver, realizar coisas, sempre exaltando e glorificando o seu nome. Se porventura, Senhor, algum dos que nos assistem estão aí construindo as suas cidades, torres, castelos, projetando sonhos em seus corações, mas tudo isso de uma forma distante do Senhor, como uma expressão de dependência, de vaidade, orgulho e idolatria, e ainda não perceberam, Pai, abra os olhos, em nome de Jesus, e perdoa-os, ó Pai, perdoa nós mesmos, que por vezes estamos perdidos nessas construções e sonhos. E obrigado por tão grande amor, e nos preservar e nos manter, e Pai, muito obrigado. Tenha um dia abençoado, irmãos, que Deus abençoe. Fique feliz, tenha um ótimo dia, e juntos somos felizes no Senhor. Até mais. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!